dia, a paz do Senhor Jesus. É sempre bom nós podermos adorar ao Senhor e bendizer o nome dEle. Queremos nessa hora, nesse início do nosso culto, pedir a você que abra sua Bíblia no Salmo de número 103. O Salmo de número 103, verso de número 1, 2, 3 e 4. Diz assim, bendiga minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar com o Senhor nosso Deus nesta hora, em nome do Senhor. Pai, bendito, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Nesses momentos, ó Deus, ou nesses minutos que virão a seguir, queremos cultuar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor. Leva nossa mente cativa a ouvir a Tua voz, o nosso coração a ouvir a mensagem que o Senhor quer transmitir, seja através da Tua palavra, seja através do pregador, seja através dos louvores, que tudo possa conduzir conforme o Senhor quer. Ó Deus, suplicamos a Tua misericórdia, suplicamos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a nação brasileira, que o Senhor entre, ó Deus, com providência e mude a história desta nação, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Antes de nós darmos continuidade ao nosso culto, quero pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você o faça, e esse é o meio para a divulgação. Você pode se inscrever no nosso canal ali no YouTube, Igreja do Nazareno Ebenezer, procure ali e se inscreva. Não só se inscreva, como toque o sininho. Você tocando o sininho, e quanto mais aquele sininho tocar, melhor será ainda mais a nossa divulgação. E por último, quero convidar você a ser um missionário contemporâneo, um missionário pós-moderno. De que maneira? Enviando essa mensagem pelo menos a 3 ou a 5 pessoas, enviando através do seu celular. Como faz isso, pastor? É só você chegar ali e naquela flechinha de compartilhar e compartilhar o link para mais uma pessoa em nome do Senhor, tá bom? Que o Senhor fale ao coração. Nós vamos adorar a Deus nesse instante e eu tenho a certeza que você será tocado pelo Senhor. Sua face e rendemos
Estamos olhando para o livro de Salmos, já há um bom tempo aqui na nossa igreja, compartilhando. É um dos livros que nós sempre lemos antes de deitar. Talvez você tenha essa prática de ler um salmo antes de dormir, mas muitas vezes nós não compreendemos o que o autor quis dizer ou qual era a circunstância do autor. Portanto, nós estamos olhando para o livro de Salmo e aprendendo com o livro de Salmo as lições especiais que o Senhor ensinou ao autor. E esse foi Davi, que escreveu, e na minha Bíblia está assim, olha, Salmo de Davi, quando os zifeus foram dizer a Saul, não está Davi escondido entre nós? Foi nesse momento em que esse salmo foi escrito. E ele diz assim, Salmo de número 54, verso de número 1. Salmo de número 54, verso de número 1. Salmo quando os zifeus foram dizer a Saul. Saul estava em perseguição de Davi e eles foram dizer que Davi estava entre eles. Então, diz assim a palavra de Deus no verso 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Eis que Deus é o meu ajudador. É o Senhor quem me sustenta a vida. Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Por tua fidelidade, acaba com eles. Eu oferecerei sacrifícios voluntariamente. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois ele me livrou de todas as minhas aflições, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Vamos orar? Pai, diante da tua palavra nós estamos. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco. Ó Deus, que cada versículo da tua palavra nesta hora possa penetrar no profundo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Alguns colocam esse salmo com o seguinte tema: Deus não nega socorro. Você já pediu socorro para alguém e não foi atendido? E geralmente o pedido de socorro é urgente, não dá para esperar. Quando você ouve socorro, socorro, alguém me ajude, não adianta você ficar esperando, porque possivelmente a pessoa que está pedindo socorro está em uma situação muito complicada, talvez entre a vida e a morte, talvez entre um assalto, ou ainda um acidente, ou ainda algo que deixa a pessoa completamente assustada. O que nós encontramos aqui é um pedido de socorro de Davi para o Senhor, seu Deus. E ele começa dizendo: ó Deus, salva-me. Ele já dá essa ênfase: ó Deus, salva-me. Por que Davi está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque ele experimentou uma das dores mais difíceis que o ser humano pode experimentar. E essa dor chama-se a dor da traição. Essa não é através de um machucado ou através de uma enfermidade ou doença. A pior dor que um ser humano pode sentir é a dor da traição. E a dor da traição, ela pode doer muito quando você é traído pelos seus inimigos, mas ela dói muito mais quando você é traído pelos seus amigos, quando você é traído por quem você ama, quando você é traído por aquele que você
então dedicou um certo tempo ou dedicou alguns momentos em especial àquela pessoa e de repente você então se vê traído por alguém que você confiava, por alguém que você socorreu, por alguém que você atendeu na hora da situação difícil. Quando olhamos para esse salmo, Davi está suplicando o socorro de Deus por uma situação em que ele passa, em que, se você olhar para 1 Samuel, capítulo de número 23, você vai descobrir que Davi socorre o povo de Keila. O povo de Keila é socorrido por Davi e os seus homens. Ele socorre e ele então dá suporte a esse povo. E não por uma vez, mas por duas vezes. Mas os zefeus, quando questionados por Saul, você vai descobrir em 1 Samuel 23, verso de número 13 a 20, e depois 1 Samuel 26, 1 e 2, quando então nós encontramos que os efeus entregam a Davi. Saul estava no percalço de Davi, estava querendo acabar com a vida de Davi, porque ele havia traído justamente a confiança do povo de Israel. Ele havia atraído para si, ao matar o gigante Golias, o aplauso do povo. E então os ciúmes de Saul era latente, era presente, estava sempre ali muito bem firmado, e ele fazia de tudo, ou tentava de todas as coisas, para então acabar com a vida de Davi. Mas nós encontramos sempre que Deus estava livrando a Davi desses percalços, dessas situações complicadas e difíceis. E aqui tem a primeira lição: Deus é o Deus que nos livra. Deus é aquele que sempre tem uma saída para a nossa história, para a nossa vida. O Senhor é aquele que sempre, no momento difícil, complicado, Ele nos dirige, Ele nos dá a condução para sairmos da situação difíceis e muitas vezes até mesmo de traição. Quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, nós vamos ver isso. Olha, 1 Samuel capítulo 23, verso 13 a 20, diz assim: Então, após lutarem para proteger a cidade de Keila contra a investida dos filisteus, aqui, após lutarem, é justamente Davi, protegendo assim a fronteira dos ifeus, Davi e seus homens, olha só, que agora era cerca de 600, partiram de que eles começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, diz esse texto, mas Deus não permitiu que encontrasse. Jonas visitou e animou Davi, verso de número 15 a 18. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: Sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Equilá, no sul de Jesmon. Desça, quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e entregaremos em suas mãos. Veja só que os efeus, depois de serem ajudados por Davi e os seus 600 homens, agora eles simplesmente entregam a Davi a Saul. Veja que Davi os ajudou. Davi colocou a vida dele próprio e dos seus 600 homens em risco para esse grupo de pessoas. Mas na primeira oportunidade, então, eles queriam entregar Davi a Saul. A primeira oportunidade de traição, eles se levantaram. Mas não foi só uma vez. Quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 26, de 1 até 2, diz assim: Alguns homens de Zif foram até Saul, em Gibeá, para lhe dizer: Davi está escondido na colina
de Aquilá, em frente ao deserto de Gismon. Então Saul escolheu 3.000 dos seus melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Sif. Veja que, por 2 vezes, eles entregaram Davi numa atitude de traição. Talvez você tenha experimentado a dor da traição. E essa dor, ela pode refletir na nossa vida de muitas maneiras. Há alguns que estão bastante revoltados nesse momento, porque ao darem o seu voto nas eleições, sentiram-se traídos por aquele o qual votaram. E há muita gente angustiada, brava, terrivelmente angustiada, porque nesse momento sentem-se traídas. Ou a traição dentro da sua própria empresa. Você ajudou, confiou e de repente, olha aí, alguma coisa acontece e você vem descobrir que aquela pessoa que você mais apoiou foi a primeira a levantar e falar contra você. Nessa situação nós encontramos Davi clamando e dizendo: ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. E a primeira lição que nós aprendemos desse salmo é que Deus não nega socorro. Nós podemos clamar. E os versos de 1 até o verso de número 3, nós encontramos Davi dizendo: escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às minhas palavras, ou às palavras da minha boca, pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Eles não têm Deus diante de si. Encontramos aqui nesses versos que o primeiro ponto é que Davi, ele está clamando por socorro, e Deus, o nosso Deus, não nega socorro. Talvez você está numa situação de desespero, talvez você está enfermo com Covid, com falta de ar. Lembre-se de Deus agora, clame a Deus nesse instante. Deus não nega socorro. Deus não negou socorro a Davi. Deus não negou socorro à minha vida quando eu clamei por socorro. E Deus não negará socorro a você. Esta é uma hora especial em que Deus está a falar ao seu coração, para que você clame a esse Deus. E esse Deus que ouve, que ilumina, que responde, que pode lhe dar a vitória, Ele não nega o socorro. Aqui temos uma oração de aflição, um pedido de um guerreiro, Davi, dizendo: salva-me com a força do seu nome, ou salva-me pelo o teu nome. Era um guerreiro, e esse guerreiro tinha 600 homens debaixo da sua liderança, o qual ele salvou Keila, os efeus. Mas agora ele não estava querendo a salvação pela sua espada, pela sua força. E algumas situações da nossa vida, principalmente quando nós somos traídos, parece que esgotam as nossas forças, e aí nós precisamos justamente clamar ao Deus que nos socorre, que por nós mesmos não conseguimos, mas pela força e pelo poder de Deus é que nós podemos, em nome de Jesus. A segunda lição é: Deus não nega socorro e nós podemos confiar. O verso de 4 até o verso de número 5 nos demonstra que nós podemos confiar, que quando nós clamamos por socorro, ou estamos em aflição, ou quando a traição, que é a pior dor que alguém pode sentir na sua alma, é a dor da traição, é justamente nessa hora que nós podemos clamar por socorro e podemos ter a confiança de que Ele está nos ouvindo. Veja só o que o salmista diz no verso de número 4:
Eis que Deus é meu ajudador. Eis que Deus é o meu ajudador. Embora ele estava vivendo um momento de traição, em que os efeus o entregaram, apesar de ele ter ajudado, os efeus entregaram a Davi. Agora, encontramos nesse texto dizendo: salva-me, salva-me pelo teu nome. E então no verso de número 4 ele diz: eis que Deus é o meu ajudador. Quem é o teu ajudador? Quem é o teu ajudador? Quantas vezes nós descobrimos que aquele que é o nosso ajudador não está ajudando mais nada? Talvez você confiou que o seu ajudador seria o seu médico, ou o seu advogado, ou até mesmo o pastor, e de repente você descobre que nenhum desses tem lhe ajudado. Mas Deus é o teu ajudador. Nesses dias em que as situações estão difíceis, vivendo aí a pandemia, o lockdown, essa coisa toda, quem me ajuda? Quem te ajuda? O Senhor é o nosso ajudador. O texto está dizendo: o Senhor é quem me sustenta a vida. Quem sustenta a tua vida? Não pensa você que é a empresa que você trabalha, ou a aposentadoria que você tem. Não, quem sustenta a tua vida é o Senhor. Essas coisas contribuem, mas é o Senhor que é o autor da vida, é Ele quem dá a vida, e Ele é quem sustenta a nossa vida. Portanto, aqui nós podemos olhar para o Salmo e Davi, que está clamando, pedindo por socorro. Então ele diz: olha, Deus não nega socorro, e Ele é o meu ajudador, é aquele que sustenta a minha vida. E nesse momento, ao compor esse salmo, ele já tinha passado por uma situação muito interessante, que Saul vai perseguir Davi, entra numa caverna, e Davi estava escondido no fundo da caverna. Ele poderia então acabar com a vida de Saul, mas não, ele não fez isso. Ele não achava-se digno de maneira alguma de tocar no ungido do Senhor. Deus deu a ele essa possibilidade, mas ele não fez. Saul estava ali, ele poderia ter acabado com a vida de Saul. Veja que em meio, talvez, às traições, em meio às lutas que talvez você está tendo, lembre-se que Deus é o ajudador, e é aquele que te sustenta, e é aquele que coloca na sua mão a possibilidade de inversão do jogo. É somente Deus que faz isso. Olha só o que diz verso de número 5: e Ele retribuirá o mal aos meus inimigos, por tua fidelidade, acaba com eles. Há uma confiança de Davi, e uma confiança no Senhor, que Ele iria retribuir. Não Davi com a sua espada, com a sua força, nem com os seus 600 homens, mas o próprio Deus, é o Senhor que iria retribuir. Não pense você que aquele que trai ficará impune, não, de maneira alguma. Coloque nas mãos de Deus, deixe o seu coração aliviado, saiba que o Senhor é aquele que está ao teu favor, e Ele retribuirá o mal aos meus inimigos. Davi dizendo: olha, eu confio, eu tenho plena confiança que Ele irá retribuir. Você crê que o Senhor é quem cuida da sua vida, Ele é o teu ajudador, e Ele é que pode retribuir, talvez, o mal o qual estão fazendo a você? É Ele, e deixa na mão dEle. Não tome nas suas mãos e não queira fazer do seu braço justamente você, sendo aquele que vai usar da vingança. Não, deixe com o Senhor, confie nele, e Ele é o teu ajudador. Quando nós olhamos então
para a parte final desse salmo, nós descobrimos que Deus, além de não negar o socorro, nós podemos cantar a esse Deus, louvar a esse Deus, porque Ele vai à frente. Veja o que Davi está dizendo, que embora ele está vivendo um momento duro e difícil, de dor, de traição de quem ele apoiou e ajudou, mas veja o que ele está dizendo: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Veja que tem uma expressão dizendo que Deus é bom. Talvez ele poderia dizer: como assim? Deus é bom? Se Deus fosse bom, não deixava que os efeus me traíssem. Mas aqui é que a gente aprende justamente algo tremendo. É quando as coisas não estão indo do jeito que a gente gostaria, da maneira como a gente deseja. É justamente nessa hora que nós vemos a bondade de Deus. E se tem uma coisa que a traição produz em nós, é joelho no chão, é clamar, porque você não pode fazer absolutamente nada, você não tem forças para fazer nada, e se for fazer, talvez usará de extrema violência e vingança. Mas do Senhor é que pertence a vingança, não a você. É do Senhor quem pertence. Portanto, Davi está dizendo: o Senhor é bom, e eu vou te louvar, e eu vou voluntariamente oferecer sacrifícios ao Senhor. Veja que Davi tem motivos para louvar ao Senhor, e esse motivo é por causa do caráter de Deus, e o caráter de Deus é bom. Em meio a toda essa pandemia, a essa confusão, você consegue ver a bondade de Deus? Você consegue perceber a bondade de Deus protegendo você, protegendo a tua casa, protegendo a tua família? Você consegue ver a bondade de Deus te mantendo com vida, dando oportunidade de trabalho, dando oportunidade de você crescer? Você consegue ver a bondade de Deus em meio a tudo isso? Veja, às vezes nós esquecemos desta bondade de Deus e passamos a olhar com os olhos fixos no mundo que está à nossa volta, e não olhamos para o alto, para o céu, para Deus, porque Deus é bom. Davi, em meio a essa traição, ele louva o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, porque o Senhor é bom. E veja só como ele termina, o verso de número 7 diz assim: pois ele me livrou de todas as minhas aflições. E eu quero parar e fazer uma pergunta importante para você agora. Quais são as suas aflições? Davi estava vivendo aflições, e aflições profundas. A aflição que ele estava vivendo agora é a aflição da traição. E ele está dizendo assim: ó, pois ele me livrou de todas as minhas aflições. Qual é a sua aflição nesta hora? Qual é a tua aflição nesse momento? O que te aflige nesse instante? O que te aflige é a enfermidade, o que te aflige é a questão financeira, o que te aflige é a questão do trabalho. O que é que está te afligindo? Deus é poderoso para livrar das suas aflições. Esse era o clamor: salva-me, Senhor. Nessa hora você pode dizer que Deus, Ele vai livrar você da sua aflição. Creia no poder de Deus. Talvez você está aflito com relação aos teus negócios, com relação à tua empresa, com relação à questão financeira. Lembre-se, Deus é um Deus que não nega socorro. Nós podemos cantar, louvar e bendizer ao nome dEle, porque Ele é o Senhor que tira a nossa aflição. E o salmo acaba assim: e os meus olhos viram a
ou viram a ruína dos meus inimigos. Não somente o Senhor livra, mas Ele nos dá a oportunidade de ver que aquele que traiu, esse virá a ruína. Aquele que é o inimigo virá a ruína. E precisamos primeiro ter em mente que o nosso maior inimigo é Satanás, o inimigo da nossa alma, e ele virá à ruína. Qual é a sua aflição? Deus está dando a oportunidade para que você não dependa mais da sua força, da sua capacidade, e é por isso que essas traições acontecem, para que nós possamos dobrar os nossos joelhos e crer no poder do Altíssimo, no poder de Deus, e ver o livramento do Senhor. Qual é a tua aflição? Eu quero orar com você nessa hora. Talvez você é um daqueles que diria assim: ó Deus, salva-me, porque eu não aguento mais. Salva-me pelo teu nome e faze justiça pelo teu poder. Quero convidar você a orar comigo nesse instante, crendo no toque e no poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse instante, e eu quero pedir a você que coloque diante de Deus a tua aflição, crendo que o Senhor realiza um milagre. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, eu clamo por esse que está me ouvindo. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, há alguns que estão assistindo e ouvindo agora esta mensagem, que estão quase que dizendo: salva-me, Senhor, salva-me, salva-me pelo teu nome. Ó Senhor, que o Senhor estenda as suas mãos, que retire a aflição e que possamos louvar e bendizer e exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor é grande, eterno, bondoso. Bendito é o Senhor. Nós nos colocamos na tua presença, cremos no poder e na atuação do Senhor. Vem sobre nós, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Pode ter certeza que Deus ouviu a tua oração, em nome do Senhor. Amém? Chegou o momento especial de nós adorarmos o Senhor. E esse é o momento de adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. E o Senhor nos deixou aí pelo menos 2 métodos para que nós possamos adorar. Através do dízimo, e o dízimo é a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. E é um gesto de fidelidade. E nesses dias eu quero lembrar a você que o Senhor conta com a sua fidelidade. E como eu tenho visto pessoas fiéis nesses dias, e eu tenho a certeza que você faz parte desse grupo de fiéis, que embora não estão chegando à igreja, mas estão sendo fiéis com o seu dízimo. E o dízimo é o gesto de fidelidade. Nós temos as contas agora sendo passadas. Nesse instante, você pode fazer a sua transferência, um depósito bancário, como for melhor para você, para que você, então, mantenha aí a sua fidelidade. E Deus te dá 100%, coloca 100% nas suas mãos, para que você possa demonstrar a sua fidelidade a Ele, devolvendo 10%. Por mais que você pense que é através do seu esforço, você conseguiu o seu trabalho, lembre-se que é o Senhor que é o autor da vida, o dono da vida. E tudo que você consegue, conquista, é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Escolha uma dessas contas e faça aí a transferência ou o seu depósito bancário. Mas o outro método é através da gratidão. E nós podemos fazer isso através da nossa oferta. Oferta é um sentido de gratidão, ser agradecido por tudo aquilo que Deus é e tem feito na sua vida. Eu tenho a certeza que você tem motivos de agradecimento.
Você é um sobrevivente na pandemia, já é um motivo de agradecimento. E eu quero desafiar a você a ter esse gesto de agradecimento pelo dom da vida. Agradecer talvez pelas conquistas que você tem tido nesses dias e fazer a sua oferta. As contas estão aparecendo aí na sua tela. Você pode fazer a transferência bancária, pode também ir até o banco fazer o depósito, como você assim desejar. Pode fazer através do seu celular, aí da sua casa. Nesse instante você pode pegar uma dessas contas e então fazê-lo. Lembre-se de ser agradecido ao Senhor e de andar em fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Louvado o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida, orar por essa oferta, por esse dízimo que você está realizando e também orar pelos pedidos. E nós estamos desafiando a orar pela pátria amada, a
pátria do Brasil, que estamos vivendo dias difíceis. Orar pelos médicos e enfermeiros, orar pelos atendentes, para que o Senhor dê sabedoria e abra o entendimento, que as vacinas cheguem, que a gente possa passar por isso tudo. E eu quero orar com você. Se você tem uma dor, coloque as suas mãos em cima desta dor. Ou, se é um problema emocional, coloque sobre o seu coração. Em nome de Jesus, e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos nesse instante, ó Deus, agradecendo ao Senhor pelo privilégio, ó Deus, de dizimar e ofertar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É tão bom poder fazer isso, porque o Senhor é doador de tudo que nós temos, possuímos, e nós queremos ser simplesmente agradecidos. E nós, ó Deus, também oramos agora por aqueles que estão enfermos. Toca nessa vida em nome de Jesus. Aquele que está com dificuldade de respirar agora por causa do Covid, em nome do Senhor eu oro, Pai, para que os pulmões sejam abertos, em nome do Senhor, que a graça, a misericórdia do Senhor possa alcançar, em nome de Jesus, cada um desses que tem clamado pela sua saúde, tem colocado as suas mãos sobre a enfermidade, cura, sara. Ó Deus, nós oramos por aqueles também que têm dificuldades na sua família, por causa dos vícios, das drogas, em nome de Jesus. Senhor, traz libertação, traz livramento, ó Pai, e que em nome de Jesus possam estar, ó Deus, livre de todo esse peso. Obrigado pelo privilégio de falarmos com o Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu tenho a certeza que Deus falou com você. Eu quero desafiar você a inscrever-se no nosso canal, lembrando, Igreja do Nazareno Ebenezer, inscreva-se aí no YouTube, toque o sininho e mande esta mensagem do Salmo para pelo menos 3 a 5 pessoas. Compartilhe e desafie pessoas a estar inscritas para que a palavra de Deus possa ir mais longe. Queremos encerrar nosso culto nesta manhã e em nome do Senhor Jesus, eu quero dar a bênção sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe e até o próximo domingo. Lembrando que todo dia, 10h30 da noite, temos o nosso Dormindo com Deus, de segunda a sexta, Dormindo com Deus. E na quinta-feira estaremos transmitindo a nossa mensagem às 8 horas, como o culto de quinta, tá bom? Estamos aguardando até que tudo possa se encaixar e possamos juntos estar aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.